Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 30 de abril de 2026. Nesse momento, vamos iniciar o nosso estudo, como eu falei antes, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12, a beneficência. Lúcio, a palavra está com você. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Primeira coisa, quero agradecer mais uma vez ao convite, é sempre um prazer. Eu estou na escola, então às vezes a internet aqui às vezes dá uma oscilada, peço desculpas. E eu gosto sempre de dizer que aquilo que eu vou apresentar hoje para vocês são as minhas reflexões sobre os textos, né? São, não fiquem chateados nem com a doutrina, nem com Kardec, nem com a Casa Espírita, porque eu não represento nenhum deles. Eu represento apenas o Lúcio. E tudo que eu vou falar aqui está de acordo com o meu grau evolutivo, está de acordo com meu jeito de ser, as minhas ideias. Por isso que é importante que cada um leia, cada um estude e que nós tenhamos opiniões diferentes sobre os mesmos temas, porque isso é uma riqueza. A riqueza da humanidade é justamente o fato de poder pensar de maneiras diferentes. E não necessariamente vai ter uma maneira certa de pensar, mas sim através da multiplicidade, da capacidade da gente raciocinar. Bom, para falar sobre esse trabalho, esse texto, né, trazido por São Vicente de Paulo, lá no capítulo 13 da Beneficência, eu fui, depois de ler o texto, eu fui consultar um livro chamado Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo, do Paulo Henrique Figueiredo, que é um livro ótimo sobre pesquisa de textos históricos da doutrina espírita. Então, muitas cartas de Kardec são analisadas, muitos textos são analisados. E nesse livro, ele diz para a gente porque o significado de caridade no tempo de Kardec era diferente dos tempos de hoje. Se a gente não observar como Kardec entendia o significado de caridade, talvez a gente não consiga compreender perfeitamente o próprio significado do estudo, daquilo que os espíritos apresentam para nós. Porque, na minha opinião, mais sinceramente, por mais que muitos companheiros acreditem que Kardec era só um secretário dos espíritos, eu entendo diferente. Eu entendo que Kardec ele organizou os estudos, os pensamentos e as mensagens. E quando a gente organiza um estudo, um pensamento, automaticamente a gente coloca ali a nossa opinião, a nossa visão, o nosso modo de ser. Então, Kardec ele construiu, né, essa doutrina como nós entendemos. Porque se ele tivesse suprimido algumas das mensagens e inserido outras, a doutrina que nós teríamos seria uma outra doutrina. Então, sem sombra de dúvidas, Kardec é um construtor dessa doutrina. E aí vamos falar sobre o termo caridade. O que diz lá no livro Autonomia? O termo caridade, utilizado por Kardec naquele tempo, divergindo da definição atual do termo, que se aproxima de assistencialismo, representava agir pelo dever, ou seja, de forma livre, consciente, intencional, independente de castigos e recompensas, com plena compreensão da lei moral. A caridade é um princípio que orienta o agir integral do ser, e não uma atividade complementar, como se fosse um acessório. Então, Kardec ele entendia que ser caridoso era seguir a lei moral. Esse é o sentido da caridade perante o que Kardec vai apresentar para a gente, né? Então, ele vai dizer aqui para a gente que a caridade não é uma coisa que é um acessório que eu faço para evitar castigos. Eu faço caridade para poder não ser obsediado, eu faço a caridade para poder não ir para o inferno, eu faço a caridade ou para ganhar recompensas. Eu faço caridade para poder ganhar. Gente, quem nunca ouviu isso no meio espírita, eu faço caridade para poder ganhar bônus hora, para comprar minha terra em nosso lar.
né? Tem o plano imobiliário de nosso lar, a galera querendo comprar casa em nosso lar de qualquer jeito através da caridade. Caridade essa que, como Kardec diz, não é tão simples quanto aquela caridade que a gente imagina, a caridade do assistencialismo. A caridade ela é muito mais difícil. Todo dia eu luto para tentar ser um pouco mais caridoso, porque eu gostaria, como imperfeito que sou, que a caridade fosse dar uma quentinha, fazer uma campanha do agasalho, pagar um refrigerante para alguém que está com sede. Eu adoraria que esse fosse o sentido da caridade, e não é. Caridade, ela está no meu dia a dia, na forma como eu dirijo, na forma como eu gasto água, na forma como eu me relaciono com as outras pessoas, o fato, como eu falo com as pessoas na reunião de condomínio do meu prédio, a paciência que eu tenho com o meu colega de trabalho, que às vezes já gastou toda a paciência que eu podia ter. Essa é a verdadeira caridade. A caridade está em todos os atos. Em todos os atos, eu estou agindo de acordo com a lei moral? Se sim, estou sendo caridoso. Se não, não estou sendo. E aí a gente entra no texto de São Vicente de Paulo, que vai dizer para a gente o seguinte: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. E aí, voltando aqui nessa parte do texto, nesse item que ele fala sobre a chave dos céus, porque ainda hoje nós encarnamos várias e várias vezes como católicos, trouxemos para o Espiritismo a ideia de céu e inferno. Ideias essa que não tem nada a ver, que não existe. Então, quando São Vicente de Paulo, que era católico, fala sobre chave dos céus, ele está querendo dizer para a gente o seguinte: a bondade e a caridade são as chaves dos céus, não devemos entender isso no sentido literal. Ou seja, que tem um céu, que existe um inferno, que São Pedro está lá barbudo na porta com uma chave para saber se você pode entrar ou não. Né? É apenas uma alegoria a ideia de céu e de inferno. E a gente sabe que o céu e o inferno não são espaços geográficos delimitados, né? Mas condições psicológicas. Eu posso estar aqui, nesta sala, e estar no céu, porque eu estou alegre, eu estou psicologicamente feliz, eu estou praticando a caridade, eu estou no céu. Eu posso também estar nesse mesmo espaço e estar no inferno, porque o céu e o inferno é uma condição psicológica, uma condição psicossocial do indivíduo. Então, quando ele diz que é a chave dos céus, ele está dizendo para a gente que, ao fazer a caridade, eu me elevo, eu fico bem, eu fico feliz, eu chego ao céu, que não é o céu alegórico, mas sim o céu psicológico, o céu psicossocial. Mais à frente, ele vai dizer para a gente o seguinte: a felicidade eterna se encerra nessas palavras: amai-vos uns aos outros. Então, aqui, ele aponta pela primeira vez no texto a importância do quê? Da convivência, principalmente com os diferentes. Afinal de contas, amar o que está distante é muito fácil. Difícil é amar o diferente que está próximo, que está ali do nosso lado, né? Mas quando conseguimos encontrar essa fórmula, encontramos o quê? A fórmula da felicidade. Então, amai-vos uns aos outros é estar junto, é estar próximo, é conviver, é não se isolar. E, gente, como é difícil ser caridoso convivendo. Se na nossa casa, às vezes, tem três, quatro pessoas, a gente já fica quem tem cabelo, eu não tenho, né? Mas quem tem cabelo fica de cabelo arrepiado. Aí a casa espírita só tem 15 pessoas na minha casa espírita, vamos supor. Já é uma loucura, né?
Mas como é que eu posso dizer para você que eu amo, que eu faço a caridade, se eu não convivo com ninguém? Quem já foi na cachoeira e teve a oportunidade de encontrar aquela rocha toda redondinha, aquela rocha, quando ela surgiu, aquele fragmento de rocha, aí o professor de geografia falando, né? Ela não era redondinha assim, não. Ela era quadrada e pontiaguda. Ao longo do tempo, rolando no rio, se chocando contra outras rochas, ela foi sendo lixada, sedimentada, formada e virou aquela rocha redondinha, naquela condição que ela se apresenta. E é justamente isso. A gente precisa conviver com o outro para poder ir aparando as arestas, para poder entender que nem sempre as minhas opiniões que vão prevalecer, para poder entender que vai ter horas que eu vou ter que ceder, porque senão não existe caridade. Se não existe caridade, se eu não convivo com o outro, que caridade é essa? Estou isolado no alto da montanha. Só eu, o sábio. Quem é que vai conviver comigo para saber se eu estou praticando a caridade? Para quem eu estou praticando essa caridade? Não é mesmo? E aí, quando ele diz mais para frente, ele vai dizer lá que, por exemplo, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo, né? Aqui nós podemos observar que para ser caridoso eu preciso renunciar ao eu em alguns momentos. Não sempre. É claro que eu preciso me importar comigo mesmo. É óbvio, é lógico que eu tenho que me importar comigo. Mas para eu ser caridoso, efetivamente, eu preciso renunciar ao eu, ao ego, né? E olhar para o nós, aquilo que depois vocês podem dar uma pesquisada, mas que na cultura africana é chamado de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu conquisto, todas as minhas vitórias só existem porque você existe, porque você vive comigo, porque você compartilha comigo. Então, eu vou precisar parar de ficar olhando para o meu umbigo, para o meu filho, para o meu emprego, para meu carro, meu lixo, minhas coisas, tudo eu, né? Muitas vezes, nos veremos numa encruzilhada onde o que é bom para o meu próximo não será excelente para mim. E aí eu teria a opção de ser egoísta e lutar para a manutenção das coisas, ou deixar o meu egoísmo de lado para que o outro possa ter uma vida mais plena, mais agradável, mais feliz. Vamos, vamos colocar aqui alguns exemplos. No passado, durante o período colonial brasileiro, nós vivemos o período, assim como em outros lugares do mundo, o terrível momento da escravização de seres humanos. Para aquelas pessoas que escravizavam, ter escravos era um grande negócio. E aí, eu que sou caridoso, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu continuo defendendo a escravização de pessoas, e aí eu me sinto melhor e a pessoa fica lá na dela, sofrendo, ou eu entendo que talvez eu precise mudar a lógica de como as pessoas trabalham, eu preciso mudar o entendimento, mudar as leis, proibir que existam escravizados, e que talvez isso não me beneficie muito como dono de terras, por exemplo, mas que vai beneficiar outros seres humanos. Então, olha as encruzilhadas que a vida nos coloca. Eu estou no trabalho e aí o meu colega ele é acusado de alguma coisa. E esse colega meu está competindo comigo para a mesma vaga na promoção. E eu sou a única pessoa que sabe que ele não fez aquilo que estão dizendo que ele fez. Olha a encruzilhada aí. O que eu vou fazer? Vou ficar quietinho? Eu não falei nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para ele ser acusado, tá? Mas e aí? Qual é o meu papel nesse momento? Eu vou ficar quietinho, porque se eu ficar quietinho, ele não vai ser promovido, eu vou no lugar dele. Mas eu não fiz nada de errado. Lembrando que lá no Livro dos Espíritos, nos é dito que basta que os bons não façam nada. Ou eu vou falar, vou chegar para o meu chefe e falar assim, não, chefe, olha só, fulano não fez isso não, porque esse é o correto, isso é o justo, e talvez fulano seja promovido no meu lugar. Mas eu entendo que esse é o meu papel, esquecer um pouquinho de mim e pensar no outro. Agora, por exemplo, na nossa sociedade, e eu entendo que o espiritismo ele precisa dialogar com a realidade, senão ele fica só no campo da teoria, estão discutindo
e isso é ótimo que a gente discuta as ideias de mudança no modelo de escala de trabalho, saindo da escala 6 por um, indo para uma escala 5 por 2, para as pessoas terem mais tempo em casa, mais tempo com a família, trabalhem menos tempo, ganhando os mesmos salários. Talvez esse cenário seja ruim para aquelas pessoas que têm as empresas, e que têm seus empregados e que vão ter que contratar mais empregados, ou que talvez tenham que deixar suas lojas fechadas. Mas imagina para aquele trabalhador que trabalha 6 dias na semana e só tem um diazinho de folga. Será que isso vai fazer melhor para a vida dele? E aí a gente vai ter que tomar as nossas decisões, por mais que sejam difíceis essas decisões que a gente tem, obviamente, que tomar. E aí, mais à frente, ele diz assim: aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasses apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficarias sempre no caminho do progresso espiritual. Quem é que não se alegra com boas notícias? Quem é que não se alegrou com a notícia de que uma cientista brasileira desenvolveu uma substância que pode retornar o movimento de pessoas paraplégicas, por exemplo? Nossa, gente, não tem como não se alegrar com uma notícia dessa? É uma notícia maravilhosa, né? E ele vai dizer aqui para a gente que se a gente optasse só pelo prazer, ah, não, eu sou uma pessoa que eu não me importo com outra coisa, eu só quero sentir prazer. Se eu me importasse só com prazer, eu poderia viver só de fazer a caridade. Porque a caridade, ela transborda prazer para quem faz. Por exemplo, ele diz o prazer que uma boa ação proporciona. Um dos dispositivos principais da lei de Deus é esse, né? Quanto mais perto da lei de Deus eu estou, mais prazer eu sinto. É como se fosse um chip que a gente tivesse dentro da nossa consciência. Então, quanto mais próximo da lei de Deus eu estou, mais alegre, mais confiante, mais leve eu me sinto. E quanto mais distante, começa a tocar um alarme. Pi, 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 pi. O alarme que começa a tocar para me dizer que eu começo a ficar triste, eu começo a ficar nervoso, eu começo a ficar desconfortável. E eu nem sei por quê. Isso é o quê? É a lei escrita na nossa consciência, nos convidando a fazer a revisão do nosso caminho. Então, pode ser que quando eu me vingue de um companheiro que me fez mal, naquele momento eu sinto um falso prazer, um prazer de revanche. Na minha casa nós somos muito noveleiros. E aí a gente gosta de assistir novela antiga. Como aqui só tem jovem nessa sala, talvez vocês não conheçam essa novela que eu vou falar. A gente está assistindo uma novela antiga chamada O Dono do Mundo, com Fagundes, com Alumar e tudo mais. Acontece que o Fagundes ele faz uma maldade, mas aquela, sabe uma maldade ruim de verdade? Uma maldade ruim para a Malumábia. E ela se revolta e resolve usar a vida dela para se vingar do Fagundes. E é o que vai acontecer. Ele é médico, ele é acusado de imprudência, ele perde o direito de ser médico, ele fica pobre, tudo isso acontece. Quando ela conseguiu botar a última pedra sobre o cara que tinha feito mal a ela, a vingança dela estava estabelecida. Ela diz que se sentia vazia, que tudo que ela queria tinha acontecido, mas que ela continuava se sentindo mal. Por que será? Porque como é que a nossa consciência fica quando nós estamos longe da lei? Ela nos mostra que nós não estamos no caminho certo. Então eu sinto um vazio, eu sinto uma depressão, eu me sinto efetivamente mal, né? Então, aí aqui, ó, seguindo aqui, observai a multidão e os homens de bem dos quais a vossa história conserva piedosas lembranças. Depois eu dou uma puladinha aqui no próximo parágrafo para chegar nesse daqui. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura e da vossa fé as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação da vossa nova doutrina. E quando ele fala de propagação da nossa nova doutrina, que é o Espiritismo, ele não está falando de bater de porta em porta às 9 horas da manhã no sábado para convencer as pessoas a serem espíritas.
Porque a melhor forma de você convencer alguém a ser espírita é ser um bom espírita. Então, a melhor forma da gente convencer as pessoas, que eu acho que a gente não precisa convencer ninguém, porque assim como eu posso ser um bom espírita, eu posso ser um bom católico, um bom evangélico, um bom budista e assim por diante, e isso está de acordo com a lei. O espiritismo não é a lei suprema de nenhuma religião, mas ele vai dizer para a gente é isso. E ele segue dizendo assim: olha, o que viemos vos dar é apenas encorajamento. É somente para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite que nos manifestemos a vós. Ora, meus amigos, repetindo, o que viemos vos dar é apenas encorajamento. Percebem? Aqui, São Vicente de Paulo deixa ainda mais claro que espírito nenhum vai fazer aquilo que cabe a nós. Nenhum. Nenhum vai fazer aquilo que cabe a nós. Eles se manifestam para nos encorajar, motivar, animar, mas eles não vão fazer nada por nós. Nada por nós. São Vicente de Paulo está deixando claro, ele está gritando no nosso ouvido. Ei, são vocês que movimentam o mundo. Ei, olha só, são vocês que vão fazer as transformações que vocês querem fazer. Quantas vezes a gente ouve assim no meio espírita que as injustiças, que as crueldades e as guerras são necessárias, que os espíritos estão agindo e que tudo que eu posso fazer é entrar em prece. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, o que que eu faço? Eu terceirizo para os espíritos a responsabilidade do que está acontecendo. É claro que a guerra lá que está acontecendo no Irã, provocada pelos Estados Unidos, eu não tenho gerência sobre isso. Mas e as questões sociais que estão à nossa volta? E o mundo que nos cerca? Até quando eu vou ficar só na teoria e só na prece e vou efetivamente me tornar um agente de transformação da sociedade que nós estamos inseridos? Ou vocês acham que São Vicente de Paulo vai aparecer para mudar as leis que geram crueldade? Ou vocês acham que Jesus vai reaparecer do nada e vai fazer com que as pessoas que acumulam milhões de dólares distribuam o seu dinheiro com os mais pobres? Ou a gente vai continuar com o discurso de que aquelas pessoas mais pobres são pobres e passam fome porque precisam passar fome para evoluir? Ninguém precisa passar fome para evoluir. As pessoas podem ser mais pobres, podem ser mais ricas, mas todo mundo merece dignidade. Todo mundo precisa de dignidade. E espírito nenhum vai fazer com que a gente transforme a nossa sociedade, a não ser os espíritos que estão encarnados, que no caso, no momento, somos nós. Tá? As mudanças no mundo são realizadas por aqueles aqui devidamente encarnados. Então, se nós queremos fazer as mudanças na nossa casa espírita, nós queremos fazer a mudança no nosso bairro, nós queremos fazer a mudança na nossa rua, somos nós que fazemos essa mudança. Não vai ter espírito nenhum que vai fazer essa mudança. Eles vão vir aqui e vão orientar a gente. Tanto é que na casa de Leon Denis, casa que eu fui criado desde a barriga, você chega lá, você escreve uma mensagem para a espiritualidade pedindo uma informação. Surgiu um novo emprego. Devo aceitar o novo emprego e pedir demissão, sim ou não? Os espíritos respondem: filho, estuda, ora e tomarás a melhor decisão. E um espírito sério vai chegar para você e falar assim: não, pede demissão mesmo, esse emprego é horroroso. Ah, o outro vai ser melhor, você vai ficar milionário. Não, porque essa decisão é minha. Essa decisão não compete a eles. Estuda para quê? Para eu poder ter conteúdo para pensar. Ora para quê? Para limpar a minha ideia. Ó, vou limpar meus pensamentos. E no final das contas, quem vai ter que tomar a decisão é o Lúcio. E o Lúcio que vai ter que tomar a decisão e arcar por essas decisões que ele acabou tomando. Né? Então, que a gente possa sair de cima do muro. Né? Se eu não concordo com como as coisas andam, de que maneira eu consigo transformar essas coisas? E nós somos deuses, nós podemos. Em todos os mundos, a caridade é a âncora eterna da salvação. É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Olha só, é a emanação do Criador. Isso quer dizer o seguinte: o sentimento de amor
presente na caridade é a mais pura presença de Deus em nossas ações. Creio eu, Lúcio, sinceramente, que Deus espera que nós sejamos o apoio dos nossos semelhantes. É através de nossa conduta que o mundo se transforma, melhora, evolui. Nós somos a centelha de Deus na Terra. A centelha de Deus na Terra. A gente fica pensando como é que Deus. Teve uma vez que a gente foi. E aí, claro, eu vou falar aqui de um caso de assistencialismo, porque assistencialismo fica mais na evidência, né? Teve uma vez que a gente estava fazendo, a gente começou a fazer distribuição de café da manhã para pessoas em situação de rua durante o período da pandemia, que foi um período que se acirrou muito os moradores de rua. E aí, um belo dia, a gente estava andando e, nesse dia especificamente, eu que conduzia os carros que iam fazendo a distribuição. E me deu um negócio na minha cabeça e eu resolvi entrar numa rua que eu nunca entrava. Eu sempre passava direto por aquela rua. Quando eu entrei, tinha um homem embaixo de uma marquise. Aí eu parei, abri o vidro e falei: amigão, aceita tomar um café com a gente? Nessa hora o cara caiu de joelho e falou: Deus, obrigado. E aí quando a gente saltou, ele disse pra gente, vocês não vão acreditar. Eu estava aqui morrendo de fome, pedindo que Deus me mandasse alguma coisa para eu comer. E aí vocês apareceram. Deus não vai aparecer com um prato de comida. Quem vai aparecer com um prato de comida sou eu e você. Entende? Quem vai poder fazer a diferença na vida do outro sou eu e você. Esse teu irmão que está com uma doença, esse teu amigo que tá desempregado, não vai ser Deus que vai consolar ele, não, gente. Quanta gente às vezes chega destruída psicologicamente nas nossas casas espíritas e a gente fala, reza, vai fazer curso, vai participar do grupo da sopa. Não, eu preciso acolher esse irmão, porque eu sou Deus. O que que Deus espera de mim? O que que Deus espera da minha conduta para com o outro? De que maneira eu consigo tirar essa pessoa dessa condição? Não vai ser Deus que vai fazer isso. Sou eu, porque eu sou parte de Deus. Eu já entendi que posso ser esse ser que consola. Eu já entendi que eu posso conversar com uma pessoa em depressão e que não vou começar a julgar e dizer que essa pessoa está em depressão porque está sendo obsediada, não. Eu vou sentar com ela e vou conversar de irmão para irmão, de coração para coração. A gente vai tentar encontrar tratamento psicológico. Vamos conversar todos os dias. Eu fico aqui vendo, às vezes, essa juventude aqui, a molecada, que tem uma falta de ter alguém para conversar sobre a vida, sobre as descobertas da vida, da sexualidade, das descobertas do dia a dia. Eles não têm com quem conversar, gente. Será que a gente não é capaz de fazer isso? Sem julgamento, sem um olhar crítico sobre essas pessoas, entendendo que todos nós estamos em processo evolutivo e não vai ser a minha crítica que vai fazer você evoluir? Porque não sou eu falando para você parar de roubar que você para de roubar, é só quando você entende que roubar não é bom. É quando a gente chega ao entendimento que a gente para de fazer aquilo. Então, como vamos agir enquanto deuses que somos? Quando vamos movimentar efetivamente os nossos espaços? E a Casa Espírita, ela tem um poder catalisador, sabe por quê? Porque todo mundo aqui nessa reunião bebe da mesma fonte, come das mesmas ideias. Somos diferentes entre nós, mas temos a capacidade de catalisar ações de verdade, ações efetivamente transformadoras. Bom, no texto ele segue o seguinte, ele vai dizer o seguinte: não me atravesso a falar do que fiz, porque os espíritos também têm pudor quanto às suas obras. Isso é São Vicente de Paulo falando. Mas considero que comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes, né? E aí, cara, eu falei assim, pô, peraí, São Vicente de Paulo, ele está dizendo aqui que ele não quer ser usado como exemplo, mas alguma coisa esse homem fez. E aí eu fui estudar sobre São Vicente de Paulo, né? O que que fez São Vicente de Paulo? Bom, em 1610, o padre francês começou a reunir confrarias e diversos grupos de assistência. Gente, 1610,
Este homem já entendia que era necessário auxiliar o próximo. Em 1617, ele fundou a Damas da Caridade, que existe até hoje, só que com o nome Associação Internacional de Caridade. Vicente de Paulo buscava soluções para dois pontos importantes, e aqui eu gostaria de chamar muita atenção de vocês. Ele queria buscar soluções para dois pontos importantes de seu tempo dele lá. De um lado, ele queria fazer obras de caridade que dessem atendimento aos fiéis. E do outro, ele queria trabalhar numa transformação, numa formação do clero. Quem é o clero? O clero é a igreja, são os padres, né? Uma vez que havia uma carência na formação teórica e moral dos padres da sua época. Ele entendia que os padres deveriam ser formados para poderem guiar o povo. Segundo a concepção da escola francesa de formação de padres dessa época, o sacerdote deveria ser, em primeiro lugar, estar ligado ao altar, celebrando missas, dedicando-se aos ritos e aspectos da própria igreja. Mas Vicente de Paulo interpretava as coisas de uma outra direção. Ele acreditava que o padre é um homem para outros homens. Em uma frase que foi atribuída a ele, ele disse o seguinte: não me basta amar a Deus se eu não amo o meu próximo. Os pobres são o meu peso e a minha dor. E nós, pessoal? Quantas vezes nos importamos mais com os dogmas espíritas do que com a verdadeira caridade? São Vicente de Paulo queria ajudar os mais pobres. E, ao mesmo tempo, ele queria mudar a ideia de só celebrações. Já perceberam quantos dogmas nós temos na casa espírita? Meu Deus, quantos dogmas! Saiu da casa espírita sem beber água fluidificada, aí o obsessor vai agarrar em você. Ah, não bebeu água fluidificada. Quantas vezes eu vou pro passe, e aí o médium, ele dá passe em todo mundo. Depois ele tem que arrumar alguém para dar passe nele. Porque se eu sair da casa espírita sem tomar um passe, eu fico me sentindo mal. Ou seja, você distribuiu o fluido junto com a espiritualidade para todo mundo, e agora, se você sair sem tomar um passe, você vai ficar mal. Ah, não pode dar passe em casa, não, hein? Se você der passe em casa, os espíritos, ó, os obsessores agarram você. Não pode dar passe em casa, não. Kardec dava passe aonde? Os espíritos magnetizadores, como Kardec, magnetismo que vem muito antes da doutrina espírita, né? Davam passe aonde, gente? Não pode dar passe no meio da rua. Uma vez eu ouvi até que se você chegar na rua e você vê alguém numa situação complicada, que você não pode entrar em prece, porque quando você entra em prece, você acende uma luz e os espíritos trevosos vão lá em cima de... Gente, dogmas, 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 dogmas. Alguém está precisando de ajuda? Eu vou ajudar. Se o obsessor quiser agarrar em mim, que ele agarre. Paciência. Por quê? Porque eu entendi que eu tenho que fazer a caridade. O que importa é a caridade. O que importa não é água fluidificada. O que importa não é se eu vou ou não vou à mesa mediúnica. O que importa não é nem se eu vou ou não vou à casa espírita. Porque casa espírita é uma criação moderna. Na origem da doutrina espírita não existia casa espírita. Mas existiam os espíritas, os grupos que estudavam, que se reuniam e que faziam as suas obras. Então nós precisamos nos desvencilhar dos costumes, das manias, né? E tem muitos livros que só reforçam as ideias das manias. E voltar aos princípios, assim como São Vicente de Paulo. Convida os cristãos do seu tempo, de 1610, a deixarem o cristianismo com dogmas de lado e partirem para uma outra lógica, que é do amor, a essência, que é o que está efetivamente escrito, trazido por Jesus para todos nós. E aí, avançando por uma questão de tempo, principalmente, já estamos chegando ao final, logo mais à frente, São Vicente de Paulo vai dizer para a gente assim: ficai unidos. Ou seja, é a segunda vez que ele nos convida ao quê? À união, a conviver. União não é concordar com você. União é entender que você pensa diferente de mim, mas que a gente vai conviver com respeito, com ética, com carinho, independente de você achar as coisas diferentes de mim.
A gente vai conviver, a gente vai chegar a um meio termo. Ao meio termo. Ah, eu só gosto de arroz com cebola e alho. Você não gosta nem de cebola nem de alho. Vamos chegar ao meio termo? Como é que a gente consegue fazer esse arroz que não vai ser igual eu gosto com cebola e alho, mas também não vai ser insosso que nem tu gosta? A gente faz um arroz aí, meio termo. Porque a vida não vai ser nunca o que eu gosto, o que você gosta, vai ser o que nós conseguimos conviver. Não é isso que é a vida de casal? Vocês são jovens, não devem ter passado por isso, por casamento. Mas, assim, eu que já tenho já uma certa idade, o casamento é justamente isso. O casamento de Mar de Rosas é aquela coisa do cinema, é lindo, né? Mas o casamento é um espaço de concessão entre dois seres que têm criações diferentes, em mundos diferentes. Você fala assim, olha só, eu não consigo fazer as coisas como eu gostaria. Mas você também não vai conseguir fazer do jeito que você gostaria. Até aqui você aceita? Ah, aqui eu aceito. Então, beleza. Então temos um acordo e a gente vai vivendo. A gente vive 10, 20, 30 anos através dos acordos que a gente vai fazer com aquela pessoa que vai conviver com a gente durante o tempo. Né? A união não é pensar de forma homogênea. Muito pelo contrário. É escolher estar com o diferente, ajudá-lo, ser ajudado, refletir e até mesmo mudar de opinião. Mudar de opinião. Como é que eu tenho certeza que a minha forma de pensar ela é certa se eu nunca tive a oportunidade de entender a forma de pensar do outro? Entendi. Eu só vou ter condições de entender a forma de pensar do outro quando eu conviver com o outro, quando eu estiver do lado do outro. E se por acaso eu continuar não concordando, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu tenho um grande amigo meu que ele é evangélico, filho de pastor, e é uma das pessoas mais espíritas que eu conheço na minha vida. E ele não acredita na doutrina espírita, ele é evangélico. Mas a vivência dele é a mais pura caridade. Ele vai nas festas com a gente está lá tomando nosso chopinho, ele está lá com a gente tomando o suco dele. Ele dança, ele comemora, ele festeja. Eu, que às vezes tinha algumas restrições, as pessoas de, de crença protestante, perdi as minhas restrições, porque entendi que a minha percepção sobre esse universo era uma percepção muito limitada. E que existem pessoas que pensam diferente, que são maravilhosas e que eu adoraria conviver. Mas se eu não tivesse me dado essa oportunidade de conviver com esse rapaz, eu jamais pensaria dessa forma. Então a união é justamente isso. E cada vez nos parece mais difícil, mais difícil. A modernidade, através das redes sociais, nos trouxe a questão do algoritmo. Eu sou professor de tecnologia, né? Então trabalho muito isso. E a gente, usando, não percebe. Mas o que acontece? Eu sou espírita. Aí eu começo a abrir o meu Instagram e começa a aparecer só o quê? Palestra espírita, mensagem espírita, ideias espíritas. Aí o que que eu penso? Eu penso assim, bom, o espiritismo está dominando o mundo. Porque aqui, ó, todo mundo só posta coisa de espírito, só tem amigo espírita, né? Então só tem coisa espírita, só aparece lá o Divaldo, o Chico, o Rossandro, e aí vamos lá, e o Haroldo, olha que maravilha. Aí uma colega meu diz que, sei lá, é muçulmano. Eu falo, ah, mas não existe mais muçulmano no mundo. Eu sou espírita, só aparece espiritismo para mim. Até no YouTube, eu entro no YouTube, só tem espiritismo. Tá todo lugar, só tem espiritismo. E aí eu começo a acreditar que a minha opinião é a opinião mais importante, que o meu grupo é o grupo mais importante, que as minhas ideias são as ideias mais importantes. Então, o que nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos é, 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 fomentar com que os nossos filhos convivam com os diferentes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Na minha época de moleque, a gente convivia com gente de todo tipo. O que vale é a educação que saiu de dentro de casa. Eu tenho mãe de aluno aqui que vai colocar o filho quando chegar no terceiro ano na escola, numa universidade particular, porque diz que na universidade pública tem muita influência ruim. Influência ruim tem em todos os lugares. O que vale é a educação que a gente teve. O que vale é o quanto a gente aprendeu. Mas se eu não convivo com os diferentes, que caridade é essa? Que união é essa? E aí, terminando, o livro As Leis Morais na Atualidade é um livro de edição FEB, maravilhoso, do Cristiano Torque. Eu aconselho todos vocês a lerem esse livro, porque ele traz para a atualidade certas ideias.
E ele diz o seguinte: para trilhar o caminho da caridade, os benfeitores nos apontam um tripé: benevolência para com todos, benevolência inclusive com auxílio material, mas o auxílio material é só emergencial. Eu preciso transformar a vida das pessoas. Não é só a quentinha, não é só o agasalho, é transformação da vida das pessoas. Indulgência, ou seja, compreensão para as imperfeições dos outros, o que não significa cumplicidade com os erros. Ser uma pessoa indulgente não significa aceitar os erros dos outros, tá? Eu aceito os erros dos outros e falo assim, tá na mão da espiritualidade. Não, meu camarada, olha só, isso aqui que tu tá fazendo tá errado. Eu não vou te odiar, eu não vou te agredir, mas isso que tu tá fazendo tá errado. É isso, é chamar a pessoa na realidade. Eu sou indulgente porque eu não odeio, eu não quero violência, mas eu entendo que aquilo ali é uma coisa equivocada, um erro. E me coloco perante esses erros, né? E perdão das ofensas. Desse tripé, talvez o mais difícil de praticar seja o perdão, sendo por isso a ação mais meritória. E por que é tão difícil o perdão? Porque no perdão, pessoal, eu não vou dar a quentinha, eu vou dar algo que é meu. Eu vou dar algo que é meu. A quentinha não é minha, eu fiz para te dar. Tá tranquilo. Quero mais é que você leve tudo mesmo, se sobrar é uma tormenta na minha cabeça. Agora, o perdão é algo que eu preciso tirar de dentro de mim aqui, ó, e te dar. Lúcio, luto há anos com uma certa situação para tentar perdoar. Todo dia é terapia, todo dia é estudo, é reflexão. Um dia eu tenho fé que eu vou tirar esse peso das minhas costas, porque o sentimento ruim que eu tenho pelo outro não está no outro. O outro segue a vida dele, mas eu sigo nesse ciclo sem fim. Meus amigos, esse é um pouco da reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, lembrando de um outro livro, aonde o autor desse mesmo texto aparece, São Vicente de Paulo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 888, sob pergunta A, ele vai dizer para a gente o seguinte: a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com arrogância, pode ser que necessitado obrigue a necessidade obrigue quem recebe a aceitá-lo, mas o coração pouco se comoverá. Não é sobre as quentinhas, não é sobre a paciência que eu tenho com meu colega de trabalho, não é sobre a forma como eu lido com a minha família, é sobre de que maneira eu lido com isso. Se eu lido com delicadeza, é aí que está a transformação. É aí que eu consigo atingir o outro, é aí que eu consigo transformar as coisas como elas se apresentam. Então, que nós possamos entender a caridade como a lei moral, que não está num ato, num momento e nenhum lugar, mas está 24 horas conosco em todos os lugares. Não é fácil, mas é um exercício. Ótima noite para todos. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu estudo. Foi muito bom. O Alberto está colocando aqui que agradecemos a você por suas reflexões, seus esclarecimentos desta tarde. Um abraço para você. Leve o nosso abraço à sua família, aos seus companheiros de trabalho, né? Onde nós temos que exercer essa caridade e que Deus nos abençoe e contar com você aqui novamente em nossa casa para futuros estudos, tá bom? Bem, meus irmãos, nós vamos encerrar. Opa, olha só. Nós vamos encerrando aqui nosso estudo. Alguns amigos que gostariam que você repetisse o nome do livro do Luciano Torque, né? Que você citou há poucos minutos. Cristiano Torque. Luciano Torque. Cristiano Torque chama-se As Leis Morais na Atualidade, edição FEB. As Leis Morais da Atualidade. É muito bom esse livro. Cristiano Torque. Muito obrigado, meu amigo. Eu sei que você está aí no horário de trabalho, na escola, nós também trabalhamos muitos anos em escola, sabemos
como é. Então, nós temos realmente que exercitar essa caridade. Meus irmãos, estamos encerrando aqui o nosso estudo. Eu vou pedir para a nossa irmã Rosane. Rosane, você pode ligar seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Sim, querida. Eu acho que... Então, meus irmãos, com os nossos pensamentos já conectados com o nosso Pai, com Jesus, esse modelo e guia, a toda a espiritualidade que tanto trabalha para o nosso crescimento, queremos agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui para reflexão acerca da doutrina espírita, que nunca, desde Jesus, não veio nos impor, veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos disse que seríamos deuses e que agora, com essa doutrina, está faltando a gente acreditar mais nisso para colocar os nossos pensamentos, os nossos corações em nossas ações, fazendo aquilo que esse modelo nos ensinou. Porque esse modelo fez, esse modelo agiu e nos ensinou isso, que a razão iria estar conosco em determinado momento da vida, e esse é o momento. Portanto, Jesus, muito obrigada por nessa noite de hoje, a Casa de Francisco ter nos proporcionado a liberdade de estarmos aqui, para ouvirmos, Senhor, aquilo que ainda precisamos para impulsionar o nosso dia, o nosso minuto, a nossa vida. Que todos os espíritos amigos e benfeitores da humanidade possam estar cercando a nossa amada terra querida, para que todas as vibrações de luz que aqui nós podemos captar, possa estar voltada, Senhor, para os nossos irmãos que tanto necessitam nesse nosso continente, mas também em todos os continentes dessa amada terra, que precisam do seu amor, que precisa dessa caridade que hoje foi refletida aqui. Para tanto, pedimos a todos esses irmãos que nos acompanham, esses irmãos benevolentes, que fiquem conosco, com todos, Senhor, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Gratidão, Lúcio. A Deus. Que Deus abençoe todos nós. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui. Lúcio, mais uma vez, muito obrigado, sim? Gente, ele acredita que ele tinha saído porque tem que dar aula, tem que trabalhar. Um beijo do coração de todos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 16 horas para os nossos estudos. Obrigado, Rosane. Tchau, gente. Muita paz. Que Deus abençoe a todos nós.